Então ainda tem um mercado para você conquistar, porque a concorrência ela é indiferente aos anseios, aos sentimentos daquele que está precisando de um lugar bacana para morar. E é nisso que a gente navega, a gente entra com esse mar de qualidade. Então 50% do nosso negócio é a comunicação. É a maneira como a gente comunica e a maneira como a gente prepara o apartamento para comunicar aquela realidade. São 3 pilares que sustentam sua renda passiva com kitnets: construção, locação e administração. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde você precisa se concentrar para ter sua renda passiva com kitnets. Vamos viver bem, vamos viver de renda passiva. Vamos viver de kitnet. Olá você! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, kitneteiro raiz, ao KitCast, o primeiro podcast do Brasil sobre o assunto kitnet. Muito prazer estar aqui, eu sou a Laiene. Eu sou o César. Eu sou a Patrícia. E nesse podcast nós vamos desvendar alguns mitos e verdades que vocês, nossos seguidores, têm e nos enviam lá no Instagram, no Facebook. Tem muita pergunta que para esses dois empreendedores é um mito, é uma verdade, e isso que a gente vai discutir hoje. E o primeiro mito, César e Patrícia, que nós mais escutamos lá nas nossas redes sociais é o seguinte: é necessário ter garagem em todas as kitnets para serem alugadas mais facilmente? Mito ou verdade? Fala, galera! Oi, amigos! Olá, pessoal, tudo bem? Mitos, mitos e mitos. Esse realmente é um mito, porque a gente sabe que kitnet é um produto totalmente diferenciado, o público de kitnet é totalmente diferenciado, e esse papo de garagem aí é um papo que rende muita conversa, porque tem empreendedor com muita grana, com 1 milhão para fazer kitnet, tem empreendedor que tem construtora que quer fazer kitnet para vender, e tem o empreendedor que é o empreendedor raiz aqui com a gente, que quer apenas sair da corrida dos ratos, quer chegar logo nas suas primeiras 4, 5, 6 kitnets. E para esse empreendedor é que a história da garagem é um mito, né, Patrícia? A gente vê aí no dia a dia, a própria Patrícia já, quando atende, né, o pessoal fica sabendo assim: olha, eu tenho moto, passa ônibus em frente, né? Pela sua experiência e pela minha experiência, a gente acredita que é o seguinte: metade dos moradores tem carro, 30% tem moto e 20% andam de carro. Então você precisa ter 100% de garagem? Né? Você não precisa ter 100% de garagem. Você precisa ter vagas de garagem. Muitos moradores de kitnet viajam muito também. Então um dia um para, o outro para. Pra você ter uma ideia, nós temos 30 apartamentos e 18 vagas de garagem. E nunca vi ficar um carro de fora. Como é que pode, né? Esses 12 flutuantes aí a gente não sabe onde ficam. A gente sabe que tem mais de 18 moradores com carro. Mas eles se ajeitam lá e tá tudo bem. Isso flui tranquilo. Então assim, você está pensando muito em garagem, é mito. Numa resposta que eu dei para um aluno sobre a questão da vaga, ele dizia assim: eu quero colocar mais 2 vagas de garagem. O que você acha? Eu digo assim: não me faça essa pergunta, porque onde eu vejo um espaço livre, eu não vejo vaga de garagem, eu vejo kitnet. O que você puder tirar para colocar kitnet, eu tiro. Né? Então, você tem que respeitar o que manda o Código de Obras Municipal, a postura municipal tem. Se você só pode ocupar 40% do terreno com construção e deixar 60% livre, tem que obedecer. Mas esses 40% vão ser de kitnets. Pensa esse morador, esse proprietário, esse aluno que construiu esse condomínio e deixou aquelas 2 vagas ali, fruto da nossa conversa. E aí ele vê as vagas vazias. E ele vê que ele não recebeu R$1.000 por aquele espacinho ali. E no outro mês ele não recebeu R$1.000 por aquele espacinho ali. E no outro mês ele não recebeu R$1.000. Então em um ano ele não recebeu R$12.000. Aí você pensa o seguinte: que a kitnet que ele construiu ali, ele ganharia R$500. Então ele construiu 2 kitnets onde teriam 2 vagas de carro. E ele receberia R$1.000. Então, ele receberia R$12.000. Agora, aí ele vai lá e dá um desconto. Olha, eu não tenho vaga de garagem, você vai ter que parar o seu carro na rua.
para seu carro na rua. Ah, mas eu não quero parar meu carro na rua. Alugue uma garagem de algum morador aqui do bairro por R$50. Mas aí eu vou ter que pagar R$500 de aluguel e mais R$50 para alugar uma garagem? Eu te dou esse desconto. Ah, mas eu vou ter que andar a pé. Cara, eu te dou R$100 de desconto. Pensa se você ia alugar uma kitnet com vaga de garagem por R$500 e você vai lá e dá R$80 de desconto. Ou R$100 de desconto em 2 kitnets. Você recebe R$800. R$800 num ano, quanto que dá? Dá 8 mil, dá R$9.600. Agora imagina, depois de fazer essa conta, você olhar para aquele espaço vazio e olhar para você mesmo e dizer assim: eu deixei de receber R$8.600 aqui. Não dói, não? É dinheiro, hein? E ainda vocês são o próprio skin the game, né? Porque vocês têm 4 kitnets e nessas kitnets de periferia, que foram as kitnets semente, as primeiras kitnets que vocês construíram, não tem as 4 garagens. Exatamente. Nesse prédio tem 2 vagas de garagem e as outras 2 não são, então a gente faz um preço diferenciado, a gente oferece como alternativa mesmo. Olha, eu tenho com vaga de garagem é R$50 mais cara, sem vaga R$50 mais barato, e ela nunca fica sem alugar por conta de não oferecer vaga. E aí, não apenas a gente está no jogo, mas a gente, nessa jornada do Viver de Kitnets, a gente tem conversado com vários proprietários de kitnet, então vamos lembrar alguns deles. O Ciro, por exemplo, ele tem prédio que não tem vaga para todo mundo também, e também não faz falta, ele também comentou aqui com a gente que não deixa de alugar por conta disso, porque não são todos os moradores que têm carro. A mesma coisa o João lá de Fortaleza, não tem vaga em todas as kitnets, algumas tem, algumas não, ele tem muitas, inclusive, né, mais de 100, e também não faz falta, porque você tem todos os tipos de público na mesma cidade. E aí eu vou aproveitar o ensejo para falar do nosso negócio, de uma situação que a gente pensou lá atrás, que é o seguinte: nesse prédio que tem 34 kitnets, ele tem 18 vagas, e quando a gente resolveu organizar as vagas para que as pessoas aproveitassem o espaço adequadamente, para que não ficasse assim, em vez de caber 2 carros, a pessoa colocar um carro e diminuir ainda o espaço, a gente organizou o estacionamento certinho. Aí na hora de colocar as placas, nós paramos assim, viu, se a gente colocar numerado, vai dar problema. Aí sim, porque você coloca número 1, número 2, 3, 4, só vai ter até o apartamento 18. Até a kitnet número 18. Então o morador da 19 vai pôr em uma vaga, o cara da 18 vai dizer que é dele. Gente, aí como é que a gente resolveu isso? No nosso caso, a gente pôs a delimitação do espaço bonitinho e pôs plaquinhas de sentimentos, né? Porque aí a gente brinca ainda quando a pessoa vem para alugar. Olha, você pode parar em qualquer uma das vagas, nenhuma delas é determinada para nenhuma kitnet, você para de acordo com o seu estado de espírito. Então tinha lá sucesso, fé, paz, amor, felicidade, e ficou assim, ficou colorido, prosperidade, saúde. E foi bacana porque criou uma empatia, assim, criou uma não é empatia a palavra, criou um sentimento de pertencimento dos moradores em relação àquelas vagas. E aí teve uma que era sucesso, acho que a gente, quando foi refazer as plaquinhas, a gente fez umas mais coloridinhas, mais bonitinhas, a gente trocou, pôs fé, aí o morador falou, poxa vida, eu gostava do sucesso, agora virou fé, eu quero o sucesso de volta. Então criou assim realmente uma interação dos moradores com as placas, né? Então a gente resolveu o problema de ter que numerar, não numeramos, simples assim, as vagas você pode usar qualquer vaga a hora que você chegar. E o assunto não acabou, tem que falar mais. Acho que eu tô até feliz de falar sobre esse assunto, porque como a gente recebe muito essa pergunta, quando receber de novo a gente já manda esse podcast, né? Exatamente. Manda esse podcast. E sobre esse primeiro empreendimento, que tem 2 vagas, eu tive o cuidado, na época, de escolher um terreno que ficava de frente para uma área verde, onde nada pode ser construído. E então não vai faltar vaga na rua. É só parar do outro lado da rua. Então, assim, a pessoa não precisa desanimar de morar ali. Mas e se não tiver um lugar para eu parar na rua? Nunca vai acontecer, porque a rua do outro lado inteiro, ela é liberada para você parar o carro lá. Então, eu tive esse cuidado. Então, quando você for fazer a sua kitnet, observe se dá para você garantir que, parando na rua,
qual vai ser o argumento? Olha, o bairro é tranquilo, pode parar na rua. Não dá muita ideia, sabe? O bairro é tranquilo, pode parar na rua. Inclusive aqui na frente tem um muro de não sei o quê, tem um muro grande, dá para parar 2 carros. Isso é muito interessante. Tem outra questão também, né? A maioria dos carros tem seguro. Então, muitas das vezes não é um problema você parar na rua. Continuando na história do carro, né? Tem gente que é muito apegada a carro, mas esse pessoal não é tanta gente mais. Tem gente que quer dormir com o carro, quer colocar o carro dentro de casa, se deixar, né? Então, quando a pessoa liga, olha, eu quero alugar, tem vaga? Não. Eu não falo mais nada. Aí a pessoa fala assim, mas eu não deixo meu carro na rua. Então, aí sim, você perdeu um cliente. Mas ele é muito raro, entendeu? Tem vaga? Não. Pode, mas cabe uma moto? Cabe. Nessas 2 vagas de garagem, cabem 2, 3 motos. Então, a pessoa que vem com a moto, ela coloca a moto ali e está resolvido. E aí, quando a pessoa pergunta assim, tem vaga? Não. Mas onde que eu vou deixar meu carro? Deixa na rua. O bairro tem câmeras de segurança, e tem mesmo, tem vigilância motorizada, então a gente faz essa propaganda da vigilância motorizada, que não tem nenhum furto no bairro, e aí a pessoa se acalma. Até pela natureza, a natureza é ficar 3, 4 dias só e o resto do tempo vai embora. Às vezes o cara usa carro da empresa, que pode largar em qualquer lugar. Tem muita configuração em relação ao veículo, fora essa tendência agora do pessoal andar de Uber. Então a pessoa está indo de Uber, ela vai de ônibus, no dia que ela atrasa ela vai de Uber. E o jovem, assim, antigamente o meu sonho com 12, 13 anos era ter minha carteira de motorista e ter meu carro. Todo mundo queria ter seu carro. Hoje em dia, se eu for perguntar para os meus sobrinhos, eles nem pensam, sumiu essa cultura de ter carro. Então está diminuindo. Embora tenha saído a notícia agora de que a venda de carros no país bateu o recorde dos últimos 5 anos. Então tem muita gente comprando carro. Mas não se reflete na procura por vaga de garagem, na procura da kitnet, pelo perfil mesmo do morador. Tem mais mito aí? Mas, posso só fazer um complemento ainda? Mas assim, se tiver opção, assim, a gente está dizendo aqui que ela não é uma coisa fundamental, não vai fazer tanta diferença, mas se tiver a opção de oferecer algumas vagas, sempre é bacana. Agrega valor? Agrega. Então, se você diz assim, eu não tenho condição de oferecer nenhuma vaga, aí você pode ter um pouquinho mais de dificuldade. Tem 2 vagas, 2 não, aí fica mais tranquilo porque você diferencia o seu público. Você tem vários públicos ao mesmo tempo, né? E aí, eu achei que o assunto estava encerrado, tem a outra questão para abrir agora. Não, César, mas eu quero construir kitnets para vender. Aí você realmente vai ter que pensar. Por quê? Se eu for comprar o meu imóvel para morar o resto da minha vida, ou se eu for comprar uma kitnet para ser o meu primeiro imóvel de renda, eu vou buscar realmente aquela que tem vaga de garagem. Então, se você vai fazer para vender, procure fazer com vagas de garagem. Não que você não vai vender aquela kitnet sem a vaga de garagem. E tem a questão da prefeitura exigir em algumas cidades que você só pode construir o número de kitnets correspondente às vagas de garagem que você pode ofertar. Aí existe uma transição no meio dessa jornada, que é a seguinte: você faz kitnets com a metragem exigida pela prefeitura, com o número de vagas correspondente ao que exige a prefeitura, e depois você faz um redimensionamento do espaço interno daquela kitnet, transformando uma kitnet em 2 ou até em 3. Por exemplo, uma kitnet com 50 metros, você consegue fazer 3. Você vai fazer uma redivisão temporária, que é um temporário de 20, 30, 50 anos, onde você está otimizando o espaço interno. Vai ter uma vaga e 3 moradores, você otimizou internamente. E isso, ainda não existe uma legislação que te impeça de subdividir seu imóvel, que impeça você de alugar quartos do seu imóvel, que impeça você de fazer um Airbnb do seu imóvel. Né? Então, olha, na pior das hipóteses, a prefeitura exigiu que eu fizesse no meu terreno 10 apartamentos com 10 vagas de garagem. Os apartamentos são grandes, eu posso transformar em 20 apartamentos. Com 10 vagas de garagem, sim, eu alugo pelo Airbnb. E se um dia, no pior cenário, alguém for exigir saber que tipo de contrato você tem, você vai lá e diz, olha, tá aqui, é Airbnb mesmo. Você pode alugar pelo Airbnb contratos longos. Então, quanto mais você vai puxando esse assunto, mais ele vai abrindo, mais horizontes vão se mostrando em relação à utilização do espaço dentro da kitnet. Muito bacana essa sua colocação, César, principalmente porque já facilita para os nossos seguidores a decidir se você quer alugar
A garagem, ela não é tão necessária assim. Se você quer vender, é necessária. Se você tem um outro modelo de negócio, Airbnb, então já facilita na hora de ele escolher o modelo de negócio que ele quer atuar. Exatamente. Agora vamos lá. Segundo mito que nós recebemos dos nossos seguidores, tá aí, ó, top 2. César e Patrícia, sem lavanderia exclusiva, você não aluga sua kitnet. Mito ou verdade? Mito, né? Mito. Depende, primeira coisa, depende do perfil de público. Vamos imaginar, uma pessoa que aluga o imóvel dela para uma família sem lavanderia exclusiva fica complicado. Nós não trabalhamos com esse perfil de público, nós trabalhamos com o perfil de público que é o individual, é um morador por unidade. Então, esse morador, especificamente no nosso perfil, ele geralmente não é um morador que fica na cidade nos finais de semana, por exemplo. Então, o mais usual é no final de semana a pessoa fazer uma trouxa de roupa e levar para lavar na cidade de onde ela mora de fato, onde a família dela está, e na segunda-feira ela volta já com a roupa lavada e volta para a kitnet. Porém, num dos nossos projetos, a gente colocou 10 kitnets com 10 tanques de lavar roupa, porque a gente imaginou que fosse realmente facilitar a vida das pessoas. O que a gente percebeu foi que os tanques até ressecaram, né, César? Não usavam os tanques. Então trincaram mesmo, assim, eles trincaram porque não usavam tanto. Então a gente, onde a gente fez esses 10 tanques, eles continuam. Em outro projeto que a gente tinha feito as outras 10 kitnets com lavanderia mesmo, exclusiva dentro do imóvel mesmo, na parte dos fundos, a gente estendeu, transformou em cozinha, né? Aumentou a metragem da kitnet, tirou a área de serviço e não fez falta. E aí o que a gente fez? A gente colocou lavanderias compartilhadas. Então a gente tem a lavanderia compartilhada e resolve bem, né, César? Super simples, um tanque de lavar roupa só, uma bancada de granito, acabou, nem... e você não botou máquina de lavar... Não, porque você vai agregando objetos e coisas que estragam, você passa a ter mais coisas para cuidar, né? Então, no primeiro prédio nosso, a gente fez uma lavanderia nos fundos. Em 20 anos, eu passei lá, em 20 anos, teve no máximo 3 moradores que usaram o espaço que tinha para colocar máquina de lavar e colocaram máquina de lavar. O restante do tempo, a gente vai lá, tá abandonado, ninguém usa. Porque é esse perfil, 4 moradores, não usa para nada mesmo. Você não vê nada no varal, você não vê nada no tanque, você não vê balde, você não vê caixa de sabão em pó, nada. Nesse outro prédio, a gente começou fazendo uma área de serviço super bacana, ficou super legal, aí a gente foi aumentando a cozinha, ninguém deu falta. Hoje eu posso dizer, você tem assim um apelo de venda, olha, essa é com área de serviço exclusiva. Tem um ou outro que tem a sua maquininha que quer trazer, né? Então aí é com área de serviço exclusiva. No outro prédio, 10 apartamentos, só o tanque nos fundos e tá tudo bem. E no outro prédio com mais 10 apartamentos, que é apartamento de um dormitório, você entra, tem a sala, tem a cozinha, tem o quarto, tem o banheiro e tem a área de serviço, a gente aluga pelo mesmo valor do que os outros nossos apartamentos. E por incrível que pareça, fizemos com construtora, super bem acabado, não aluga melhor do que os outros nossos apartamentos tortinhos, feitos de outro jeito, não tem uma explicação, né? Então é importante ressaltar isso, né? Que embora seja um argumento na hora de oferecer o produto, não necessariamente você vai conseguir mais dinheiro por isso, né? Então ele pode facilitar em algumas situações, se a pessoa quer uma lavanderia exclusiva, às vezes acontece a gente ter 2 kitnets, uma tem a lavanderia, outra não tem, o preço é muito parecido, às vezes a pessoa fala, eu prefiro a que tem a lavanderia. Então é a mesma coisa da garagem, compensa eventualmente se você tiver condições de oferecer em algumas unidades pelo menos uma lavanderia exclusiva, até vale a pena, sim, se tiver muito sobrando espaço. Mas não é necessário, não. A gente nunca deixou de alugar por não ter uma lavanderia exclusiva. Então, pelo que vocês estão falando assim, francamente, a lavanderia é um detalhinho, porque eu acho que tem outras coisas antes que
temos que resolver. Eu acho que os nossos seguidores têm muita preocupação com lavanderia, mas é diferente, por exemplo, de uma garagem, que pode impactar dependendo do seu modelo de negócio. A lavanderia não, é uma coisa simples, então. Isso. A lavanderia é exclusiva, sim, desde que você tenha uma lavanderia compartilhada, resolve. E para encerrar a questão é a seguinte, por que alguém exigiria tanto uma lavanderia? Porque fica o dia inteiro em casa? Não é o que a gente quer. A gente quer uma pessoa que trabalhe. Ela chega, usa a kitnet para se refazer, dormir, tomar um banho, fazer uma comida. Às vezes o pessoal nem faz comida. Se você for perguntar assim, o mito do fogão e do micro-ondas, né? As pessoas querem esquentar uma pizza, uma coisa congelada. É um perfil. Ele não usa tanto, nada muito. E isso é bom para nós, porque desgasta muito pouco o imóvel. Nem usa gás às vezes, né? Não mesmo. E ó, aproveitando, a gente vai puxando, não tem fim o assunto. Tem uma amiga minha que o filho mora numa república de estudantes numa cidade em que a lavanderia compartilhada tem uma máquina de lavar que o proprietário colocou. É uma opção para você fazer nas suas kitnets? Mas aí olha a situação. A lavanderia compartilhada tem uma máquina. Para checar o uso correto da máquina, eles tiveram que colocar uma câmera para ver o que as pessoas estão lavando, se não está tendo desperdício de colocar uma camiseta, um short lá dentro e deixar batendo com água, gastando luz o dia inteiro. Então, o seu custo vai aumentando, entende? Então, a kitnet é uma coisa rústica. Quanto mais simples, maior a sua rentabilidade. Porque senão você tem que pensar na manutenção da máquina, no conserto da máquina. Se queimou a máquina, você tem que trocar a máquina. Se está havendo desperdício, você tem que pôr câmera para checar a máquina, e a câmera dá problema, tem que chamar o técnico da câmera. Entende como a coisa vai crescendo? Então o nosso é o básico: lavanderia compartilhada com tanque e varal, e ponto. Mais um assunto que puxou, né? Um dia uma pessoa veio contar para Patrícia: olha, sabia que aquele rapaz que botou a máquina de lavar lá, ela fica ligada o dia inteiro? Conclui a história, né? Aí ele coloca só uma camiseta, aí o morador falando do outro morador. Aí eu falei pra ele, mas você tá desperdiçando água e luz. Aí ele falou, mas eu não pago mesmo, porque no nosso caso é no rateio. Então, o que a gente fez? Porque esse morador tinha trazido uma máquina dele, que até então lá não era uma coisa usual. É a história do vírus no sistema. Entrou uma informação nova no sistema. E aí o que a gente, a partir desse momento, começou a fazer? Primeira informação, a gente cobra R$50 a mais de quem tem máquina de lavar. Qual é o meu argumento? Você vai gastar seguramente mais água e mais energia elétrica do que seu vizinho. Entendendo que a gente trabalha com perfil de público de consumo extremamente baixo de água e luz, tá? Nosso perfil de público é esse. Então, assim, você vai pagar R$50 a mais, porque você vai gastar mais água e mais luz que o seu vizinho, beleza? Beleza. Além disso, nós vamos checar se houver desperdício e nós vamos aplicar uma multa, ok? Estando entendido isso, aí voltou a funcionar o esquema da máquina de lavar. Tem aquela história, né? Quando a pessoa paga, ela fica mais comprometida, né? Exatamente. Mais consciente. Exatamente. Isso. E não só isso, ela desestimula de trazer a máquina, porque ela tem a máquina lá na casa de algum parente, da mamãe, do papai, do irmão, e aí pagar mais 50, isso pesa na decisão de lavar roupa ali ou não. Porque se ele gastar mais 50 ou gastar mais 100, ele leva para algum lugar para lavar. Ele não precisa botar uma máquina, ele mesmo lavar, ele mesmo estender, ele mesmo tirar do varal, ele mesmo passar a roupa. Então ele inteira mais 100, mais R$200, e ele faz isso tudo, alguém faz para ele, entendeu? O kitnet já tem um aluguel bacana, né? Baixo. Acho que às vezes R$50 pode fazer diferença. Faz, o pessoal que está buscando uma despesa enxuta para morar. Bacana. Vamos então agora para o terceiro mito. Esse vocês vão curtir demais, porque é a vivência de vocês, muitas pessoas perguntam também. E é o seguinte, não precisa ter um relógio de luz para cada kitnet. Mito ou verdade? Mito. Não precisa. Verdade. Não precisa. Verdade. Como é que é a história? Muita gente pergunta mesmo, nossa, mas como que 34 apartamentos não estoura tudo, não derrete os fios? O primeiro eletricista que veio falou, olha, você vai colocar um fio 30 aí, vai pedir um trifásico e vai sustentar tudo. E então a gente tem um relógio simples, você olha lá, um poste padrão, né, e o trifásico. Você pede o trifásico já na companhia de luz, né, o eletricista já sabe fazer o pedido, e ele vem, um trifásico toca uma indústria, gente. Entendeu? Um trifásico você toca uma indústria. Você não precisa, beleza, não tem que ter um relógio para cada um. Aí você colocou lá o trifásico,
o fio grossão vai para os apartamentos e de dentro dos apartamentos você faz a distribuição. Tivemos problema? Tivemos porque o eletricista que deu sequência do projeto colocou fios muito frágeis dentro dos apartamentos. Então, conforme eles vão derretendo e colando, a gente nem cobra do morador. A gente já sabe que foi falha nossa, a gente já vai substituindo e colocando sempre acima. Por exemplo, o fio de chuveiro é fio de 6. Para quem não entende nada, a gente está falando de bitola de fio, né? Então tem o fio 4, o fio 6. O fio da nossa energia elétrica, da lâmpada da nossa casa, é fio 1,5. Então, o que é um fio 6? É um fio 4 vezes mais resistente, né? Mais poderoso do que um fio que liga uma luz, uma lâmpada na sua casa. E, então esse é o fio do chuveiro. Porque o chuveiro ele vai com 5.700 watts, 6.400 watts. Ele exige bastante. Ele exige, então ele vai derreter o fio, né? Agora, aquele que você compra para vir do relógio, ele já tem outras dimensões, é 45, nem sei. Eu compro o que ele mandou lá. Então, só para contextualizar, você tem um condomínio com 34 kitnets que só tem um único relógio. Mas, por exemplo, César, eu quero vender as kitnets, eu não quero ir para o negócio de aluguel. E aí, o que você recomenda? Vai ser aquela coisa mesmo, eu nem sei falar o nome, um portão, você vai entrar no imóvel, você vai olhar, tem uma caixa gigante lá, com todos os reloginhos, onde o pessoal da companhia de energia vem fazer a leitura individual, e cada um vai pagar a sua energia individual. Aí sim, para venda, tem que fazer um projeto bem bacana, com um engenheiro eletricista, com um eletricista profissional, e acabou. Agora a gente tem velocidade, a gente aluga por 1 mês, por 3 meses, por 6 meses, a gente aluga para equipe de trabalho, a gente aluga por 1 semana se quiser. Não tem como eu colocar energia elétrica no nome da pessoa e depois tirar depois de 1 semana e fazer a aferição. Então a gente vive pela média. A nossa conta de luz é o quê? Na faixa de 1.500. Né? Na faixa de 1.500 e a gente faz o rateio não fazendo conta todo mês. A gente tem uma média do consumo e a gente já embute no valor do aluguel. Então a pessoa pagou o valor do aluguel pra gente, no valor do aluguel a gente já cobra água e luz para não ter que ficar fazendo. Primeiro, conta todo mês, porque aí você tem que fazer a emissão do boleto todo mês manualmente. No nosso caso a gente faz com boleto. Ou você tem cada mês a pessoa vai pagar um valor diferente. Então é uma possibilidade de você fazer o rateio todo mês, mas é mais prático se você conseguir cobrar na média. Isso funciona pra gente, mais uma vez, porque o nosso perfil de público é um perfil de pessoas que estão a trabalho, que não ficam em casa o dia inteiro gastando água, gastando luz, então compensa porque tem um perfil de consumo extremamente baixo. Agora, se a pessoa tem pessoas que vão ter ar-condicionado, vão ter equipamentos que vão puxar muita energia, vai alugar pra família, um tem um perfil que gasta pouco, o outro gasta muito, pode gerar confusão, aí a gente orienta a colocar medidor, não um relógio por unidade, mas um medidor de energia por unidade. Você vê só nossas geladeiras que a gente colocou nos apartamentos mobiliados, tem 10 anos, estão intactas. Você chega lá, o cara não põe nada na geladeira. Então você imagina uma pessoa, olha, faz a comparação. A pessoa trabalha o dia todo, chega às 6h30 da tarde, quando não vai para o curso de inglês, para academia, fazer alguma coisa no shopping, faculdade, chega para dormir. Então aí você coloca do lado dessa pessoa um casal com 2 filhos. Primeiramente, eu pergunto para você que é dono de kitnet, você está fazendo kitnet para um casal com 2 filhos? A kitnet é pequena. Essas pessoas, elas estão indo por absoluta necessidade e não por estilo de vida. Por opção. Por opção. Então elas não estão felizes, elas estão irritadas, porque elas estão num lugar pequeno, dorme todo mundo amontoado. Aí o marido trabalha e a esposa não. Então ela acorda, ela vai fazer comida. Então ela vai fazer comida para 4, ela vai produzir calor dentro do apartamento, ela vai produzir fuligem, ligar a televisão, gordura. Aí os 4 vão tomar banho. De manhã para sair, talvez à noite também. Então aí já pula de 1 banho para 8 banhos, né? Aí ela vai fazer a comida, ela vai gastar água para preparar os alimentos, para lavar aquele monte de louça. Então o desgaste do apartamento ele se acelera muito grande. Ela força todo o sistema. Aqueles fios por onde está passando energia, está passando muito mais energia, né? Todos os pontos de luz, está tudo sendo testado ao extremo por pessoas que não estão satisfeitas onde estão, né? Então é interessante. Então, pelo que vocês estão me dizendo, o relógio da kitnet, na verdade, começa com o
público que você escolhe. Na verdade, não é a questão do relógio, e sim o público que você quer atingir no seu negócio. É isso mesmo? Isso, porque isso, o tanto de energia que vai ser consumida e a forma com a qual essa energia vai ser consumida determina a maneira que você vai fazer a cobrança. A maneira que você vai fazer a cobrança tem a ver com, vai ser um relógio, vão ser mais de um relógio, vai ser medidor. Então isso também tem a ver com o perfil de público. E agora uma curiosidade, já aconteceu com vocês de um morador gastar mais do que o necessário e a conta vir alta? Vocês já até comentaram sobre a lavanderia, que tiveram um morador, mas eu queria saber se já ocorreram outros exemplos. Por isso que a gente fala que não, porque não aconteceu nada. Não, e em um mês não veio uma conta um pouco mais alta? Não, de energia, para a pessoa gastar a ponto de fazer diferença na nossa conta de energia, teria que gastar muito, ficar com ar-condicionado 24 horas por dia, mas nem tem ar-condicionado. Então não acontece, porque o nosso perfil de público tem um consumo extremamente baixo. E quantas pontos de luz tem numa kitnet? Não sei. 2. São poucos, né? 2, 3. É um na sala ou no banheiro. O cara esqueceu a lâmpada acesa, e daí? Entendeu? Agora, não sai do mínimo. Agora a gente está substituindo por LED. Aí não gasta mesmo. E nem estraga, nem queima. Fica lá durando a eternidade. Então, olha só. Quando você tem essa realidade, como é que é a nossa realidade? Uma conta de luz debitada em débito automático. Ninguém fica sem luz. Todo mundo tem luz. Outra realidade. Você tem 30 kitnets. Você colocou um relógio para cada um. Você tem que ficar indo aí para cada relógio que você tem uma taxa mínima. Então só a taxa mínima de R$35 por cada relógio já dá 35 vezes 10, já dá 350, vezes 3, né? Mais de R$1.000 só para você ter os relógios. Se ninguém usar, você já está pagando quase R$1.500. Aí vem o consumo. Aí você tem que ir na empresa, colocar a conta no nome da pessoa. A pessoa entrou. Aí ela sai, você tem que tirar do nome dela. Aí ela não pagou aqueles 17 dias da amarração do contrato, aí vem uma coisa de R$37,50, você fica ligando para receber de 1. Imagina você fazer isso com 10 dentro dos 30. E outra, Deus, e aí o dia inteiro só fazendo isso. E outra, aí você abre margem para o não pagamento. Porque a partir do momento que você passa a conta para o nome do inquilino, você perde o controle se ele está pagando ou não. E aí acontece aquelas coisas como a gente vê muita gente sofrida no nosso canal, que tem casinha de aluguel e que perdeu o controle e ficou desanimado porque a pessoa ficou 1 ano lá, não pagou uma conta e saiu, deixou a conta cortada, e para a pessoa, para religar, você tem que ir lá e pagar a conta do morador. Entende? Você abre essa brecha além de tudo. Então a gente não deixa essa margem. Já está embutido no valor do aluguel, a pessoa já pagou. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Imagina você administrar 49 inquilinos e fazer todo esse trâmite. Então, na verdade, vocês já blindam isso já fazendo esse rateio. Não é necessário ficar fazendo toda essa burocracia, e vocês também se protegem do não pagamento. Fica mais prático, mais rápido e mais seguro. Ótimo. Vamos então para o próximo mito, que é o seguinte: quando sai um inquilino, pode demorar meses para colocar outro. Mito ou verdade? Mito. Aqui a gente tem lista de espera. Quando é que vai vagar o meu? Não, você tem que deixar metade do aluguel já pago já para poder vagar e ser seu, não é de boca não. Como que funciona esse processo? Como que vocês fazem isso? Método, isso é método, tudo é método. É possível fazer uma taxa de vacância 0 ou muito próxima do 0 com método. É possível que fique meses sem alugar? Se você deixar, por exemplo, na mão de imobiliária, vai acontecer. Mesmo porque a imobiliária não tem como foco principal a locação de imóveis compactos. Ela quer focar nas mansões, nos galpões, que são que dão um grande retorno para ela, né? Então, você fazendo a captação é possível, mas aí é outra questão, aí é método, é para quem está no jogo mesmo, é um outro capítulo. Para você ter uma ideia, hoje 40% dos nossos moradores, eles vêm pela indicação.
Né? Então vem um cara, vem de uma empresa e fala, nossa, estou morando num lugar super legal. Ele traz um amigo, traz 2 amigos, traz 3 amigos. E é um barato, que é um dá carona para o outro. Então a gente já tem know-how e reconhecimento no mercado. Então é muita indicação mesmo. Toda hora tem indicação. Além disso, a gente... já por indicação, além da gente como a gente já tem muita estrada, a gente já conseguiu definir o nosso público, é isso que a gente ensina muito profundamente, definição de público, a gente sabe como atingir esse público. A gente sabe como o cara acordar de manhã e pensar numa kitnet bacana, e aí ele entra nas mídias, tá lá a nossa proposta para ele. Né? Então isso aí é algoritmo, é estratégia, é marketing, todo um cuidado com imagem, todo um cuidado com fotos, todo um cuidado com vídeo, né? Como você apresenta o seu negócio e como você destaca o seu negócio em relação aos outros. Hoje ainda, qual é o mercado de kitnets no Brasil? O mercado de kitnets no Brasil é o mercado do empreendedor que não gosta do inquilino. Ele faz a kitnet e ele quer que a pessoa pule para dentro, fala com a imobiliária, não é comigo. Eu desafio você hoje a dar um telefonema para um dono de kitnet, você não vai ser tratado assim com um bom dia, como vai você? Então o que é? Já começa a ser atendido assim, por quê? Porque a demanda é boa. Então a arrogância também é proporcional. O cara não faz questão de agradar você. Então ainda tem um mercado para você conquistar, porque a concorrência ela é indiferente aos anseios, aos sentimentos daquele que está precisando de um lugar bacana para morar. E é nisso que a gente navega. E a gente entra com esse mar de qualidade, porque nós somos o quê? Comunicadores. Então 50% do nosso negócio é a comunicação. É a maneira como a gente comunica e a maneira como a gente prepara o apartamento para comunicar aquela realidade. Então você não pega simplesmente uma coisa qualquer e coloca. E quando aqui no canal eu resolvo pesquisar kitnets Brasil afora, aí a gente mostra o que estão sendo as ofertas de hoje. São ofertas no sentido, é isso aí, se quiser, tá com infiltração, a porta é feia, a janela tá quebrada, o chão tá trincado, e mesmo assim a pessoa vai lá e aluga. Por quê? Porque existe público para alugar kitnet. Agora imagina quando você tem uma metodologia de fazer a sua kitnet brilhar os olhos de quem está procurando, aí a pessoa fala assim, toda vez você recebe essa... Eu estou fazendo pesquisa, aí a gente fala assim, me deixe por último. Olha o nível de arrogância. Me deixe por último. Não, eu vou aí primeiro. Me deixe por último. Porque ele dá aquele giro, roda. Quando ele chega e fala assim, meu Deus do céu, que porcariada que eu vi aí. Credo. É assim. Aí, nossa, agora eu achei vocês. Graças a Deus. Então, olha como é legal ser dono de kitnet. E de verdade eu acho isso sensacional, porque nós que somos da equipe do Viver de Kitnet, nós temos o privilégio de passar alguns momentos com vocês. E dá pra perceber que vocês respiram kitnet, que vocês vivem a kitnet e que vocês fazem tudo com muito amor, com muito carinho e que tem um método já. Vocês não ficam, na verdade tem alguns segredos, algumas coisas que vocês mesmos fazem na divulgação, já pelo know-how de vocês serem comunicadores, que fazem toda a diferença. Então, você começa a pensar, nossa, mas vocês têm kitnets com 1,5 km de estrada de terra. Quem que vai alugar uma kitnet com 1,5 km de estrada de terra num bairro que é a 6 km do centro? E vocês conseguem fazer isso. Eu acho que isso que é um grande diferencial e a gente aqui da equipe do Viver de Kitnet já admira e eu fico imaginando os seguidores de vocês e os alunos, inclusive, que tem esse pulo do gato da divulgação, né? Verdade, isso aqui é muito engraçado, que aquilo que para nós era uma dor, hoje nos transforma em um ponto de vantagem, porque se eu que estou no meio do mato consigo alugar 50 apartamentos, 49, que dirá você que está bem localizado, a 1 km do centro, a 2 km do centro, né? Então para você é pão de mel ali, né? E a gente não deixa... Olha só, Laiane, uma vez roubaram meu carro, eu tinha um Fiat Strada cabine dupla, que eu queria vender para fazer kitnet. Ele valia... eu queria vender por 30 mil. E aí eles roubaram. E eu já estava aceitando vender por 29. O seguro estava bom, pagou 40, 44 mil. A gente pagou umas contas e deu entrada no HB20.
que é um carro bacana também. Eu me lembro que foi 27.500 a entrada e 36 parcelas de R$500. 500 e pouco. 500 e pouco, vamos lá, 500 e pouco. R$500 de boleto que a Patrícia que faz nesses pagamentos. Então, se a gente fala que kitnet é múltiplo de 500. Se eu não tiver aquela kitnet alugada em 24 horas, eu estou deixando aquele boleto descoberto. Então a gente trabalha, cada kitnet paga uma conta. Entendeu? Então vamos supor, você hoje, a gente pensa muito, assim, a gente sempre sonha fazer um cruzeiro marítimo, né? Um cruzeiro marítimo custa, para 2 pessoas, um cruzeiro marítimo, a Patrícia viu esses dias, numa promoção. Um cruzeiro marítimo para 2 pessoas por 9 dias, quanto você acha que custa? Uns R$6.000? 7, né? 7 mil e pouco, vai. Custa 14 kitnets. É assim que eu penso. 14 aluguéis. Então não dá para deixar. Se eu quiser fazer um cruzeiro, eu preciso que as minhas kitnets estejam alugadas. Não é como um cara que ganha 25 mil como médico ou como promotor e que tem 30 kitnets que não faz diferença para ele, né? Ele vai pagar as contas dele com o salário dele. Aqui não, eu abri mão do meu emprego de repórter da TV e ela de editora-chefe para a gente poder ficar com a vida que a gente quer. Então, como a gente tem um tempo livre, prioridade, acordou de manhã, tá alugada? Tem uma disponível? O que é preciso fazer para alugar hoje? Uma pintura numa parede, uma troca do móvel, uma faxina, um perfume, uma cortina nova, um anúncio a mais. A gente tem as nossas plataformas, a gente tem uma mesa de anúncios que a gente é igual um controle de espaçonave. E a gente vai lá e faz os temperos, já está tudo aparelhado com 20 anos de experiência. Faz ali, aperta 3 botões, opa, aumentou. Temos as pessoas para a gente conversar hoje. Tem 10 pessoas para conversar hoje. Dessas 10 vai sair aquela. Então é 24, 48 horas. Tá pago o HB20. Opa, vamos fazer um cruzeiro. Se a gente fizer a dívida de um cruzeiro, que vai ser, por exemplo, 10 vezes de R$700, então tem que ter aquela kitnet correspondente ali. Aquele buraco está aberto para ela preencher. É assim que o kitneteiro vive. E ele vive, não é uma vida de milionário, é uma vida planejada. Mas ele não pode se dar o luxo de ter uma kitnet vazia. E acho assim, quando a gente fala de que é possível estar com todas as kitnets alugadas, em método que a gente está dizendo, mas no método também está incluído uma outra coisa que é capricho, que é carinho, que é, sabe, você pensar no bem-estar do morador, né? Não é aquela proposta de negócio que você vai fazer só pelo dinheiro. A gente conhece pessoas que fizeram kitnets e pensam só no dinheiro, que não alugam. Porque ela não se coloca no lugar do morador, ela não dá, e para quem tá bom. Quem entra no negócio com essa mentalidade de que para quem tá bom, não dá certo. Vai ficar vazia, vai. Por quê? Porque você tem que ter capricho, você tem que ter carinho, e a pessoa que vem percebe, a pessoa sente que você tá sendo bem recebida, que você fez um carinho, que você deixou uma xícarazinha lá, que você pôs uma cortina, sabe? É um carinho, cuidado com o qual você cuida do seu imóvel, é o carinho que você está recebendo do seu novo inquilino, e as pessoas percebem isso. E o que vai fazer diferença numa cidade, por exemplo, que tem muitas kitnets? É o atendimento, é a maneira que você vai receber essa pessoa, é a maneira como essa pessoa vai se sentir dentro do seu imóvel, entende? Então tem coisa que é tangível, tem coisa que é intangível, então você tem que abrir a mentalidade também para isso. Cuida com carinho, porque você vai receber pessoas bacanas. Você entrega uma coisa bacana para o universo, você entrega para o mercado uma coisa bacana, você vai receber coisa bacana também, gente bacana para sua vida, entendeu? E eu acho que esse capricho, esse carinho que você tocou, Patrícia, muitas pessoas pensam que você precisa ter muito dinheiro para fazer. E na verdade não. Você inclusive mostrou em vários vídeos do canal que é possível fazer um capricho, um carinho, uma coisa bacana para receber a pessoa. Você está abrindo a sua casa, né? Para ela, com pouco dinheiro. Com pouco dinheiro. E você falou uma coisa, a gente tem essa sensação de que a gente está recebendo a pessoa na nossa casa. É como se fosse na nossa casa. Então a gente tem esse cuidado, né? Então capricho, não vai gastar dinheiro, gente. Nunca é demais, atenção, né? É amor. E é aquela coisa que você está cuidando do seu negócio. E lembrando que, quando o César fala de que vê as kitnets no Brasil afora, a coisa caindo aos pedaços, pessoal,
volta nessa história, a mentalidade de que para quem tá bom, tá totalmente errada, porque é o seguinte, se você deixa seu imóvel também deteriorar nesse pensamento de que para quem tá bom, você tá perdendo seu patrimônio. Você está deixando o seu patrimônio depreciar de valor. Você está impedindo que seu imóvel ganhe valor de mercado porque você não está cuidando. Então, o cuidado do imóvel também vai interferir na locação e não deixar esse imóvel vago por muito tempo. Tem capricho? O imóvel está cuidado? Está com manutenção em dia? Tem a sua atenção? Você está tratando bem o cliente? Vai locar, vai locar. E aí você tem o método de como é que traz essa pessoa, aí também tem que ter, mas entende, é todo um conjunto de fatores que você não deixa ela vazia. Ou seja, é mais fácil encontrar vocês nas lojas de construção, vendo o que pode melhorar, vendo as promoções para deixar as pessoas totalmente, elas serem recebidas, né, da melhor maneira possível do que em casa, então. É isso que vocês estão me falando? Sempre, na kitnet, dentro da kitnet, olhando o prédio, o que precisa melhorar. César é mais que eu ainda, eu fico mais na gestão. O César fica dentro, ele olha, ele vê o que de energia precisa melhorar. Então, esse carinho faz diferença também. Inclusive, assim, não começou assim, você fala assim, é uma coisa para que precisa de dinheiro, não. É por não ter dinheiro que começou essa história da gente melhorar as kitnets. Porque eu falei, Patrícia, tô para trazer uma designer aí, ela cobra por hora, sei lá o que é, para fazer um projeto de melhoria do imóvel. E você gosta tanto de encapar cadernos e caixas, você não quer encapar uma parede para mim lá? Para não gastar, eu aprendi a fazer decoração do dia para a noite. Aprendi a colar papel de parede, aprendi a colar tecido na parede. Mas isso também faz parte aí da não vacância, zerar a taxa de vacância. Até pintar sem fazer sujeira você aprendeu também. Já, tudo. Ela pintou o prédio inteiro. Que bacana. E agora, o último mito ou verdade para fechar com chave de ouro aqui. Tá acabando, não pode pedir like. Se você estiver vendo a gente no YouTube, você pode dar um like. Se você estiver ouvindo, mentaliza o seu like que a gente recebe. Ou da terceira via, né? Se você quiser ser bem sucedido, saiba que a gente agora tá mandando um Ush pra você. Vamos mandar um Ush pra você ser um empreendedor bem sucedido? Prepara aí, vamos lá. O que é Ush? Hoje é assim, 1, 2, 3 e Ush! Primeira vez que eu vejo isso, adorei. Então a gente tá dando esse Ush, é um like pra você. Gostou do like? Foi surpresa? Esse próximo agora não vai ser surpresa. Receba nossas vibrações de sucesso para o seu negócio agora. 1, 2, 3 e Ush! Bom, vamos lá. Último mito ou verdade, então. Imóveis de aluguel é calote de inquilino na certa. César e Patrícia, pela experiência de vocês, durante 30 anos que vocês lidam com imóveis de aluguel, é mito ou é verdade essa colocação? Vou responder com uma frase. Agradeço pelos recursos que chegam de fontes conhecidas e desconhecidas, de presentes, prêmios e doações. Nós não só temos 100% de adimplência, como nós temos, às vezes, até de 5 a 10% de ganho extra. Você fala, como assim? Como assim? Como assim? Porque a gente oferece tanta vantagem no nosso negócio que aqueles executivos, pessoas que têm realmente uma vida próspera, trabalham em multinacionais e que chegam na nossa cidade para trabalhar, fazem um contrato anual ou de 30 meses, essas pessoas às vezes elas precisam mudar de cidade porque elas estão prosperando, então elas arrumam um emprego melhor, elas vão para o exterior e aí elas chegam e falam, olha, eu vou precisar devolver o apartamento. Já está lá no contrato a multa, entendeu? Então, além de ter uma pessoa na lista de espera para entrar naquele apartamento imediatamente, tem uma multa que a pessoa paga com orgulho, com alegria, falando assim, olha, eu vou pagar, eu agradeço muito tudo que vocês fizeram por mim, vocês agilizaram a minha entrada, eu entrei no mesmo dia, sem burocracia, foi super simples, o apartamento estava arrumado, limpo, perfumado, foi só entrar e deitar. Então, por isso tudo que eu recebi, eu faço questão de cumprir a minha parte no contrato. Então, a gente, além de receber 100% dos aluguéis, a gente ainda recebe vez ou outra uma multinha aí. E teve um ano que, contabilizando tudo, deu mais de 10 mil reais. De pessoas que tiveram mudança nos seus destinos, não tinha nada a ver com a gente, e que elas reconhecidamente fizeram o que estava previsto em contrato, né? Então, essa crença de que o inquilino dá problema, ela é um pouco também dos antigos, né? Porque o Brasil era um país sem lei. Né? O Brasil ainda é um país sem lei. Nós temos gente aqui que acompanha o canal que fala, eu vou lá e corto a água e deixo sem luz. Né? Tem gente que está nesse nível de ira,
de relacionamento com o inquilino, né? E isso vem sendo passado de pai para filho também dentro das famílias. Pessoas que resolviam na paulada negócio de contrato de imóvel, não kitnet, né? É aquela família que o cara faz 6, 7 casinhas no próprio terreno e vai ali, ele mesmo cobra, e aí o que acontece? A energia dele, o jeito como ele vê as coisas, atrai para dentro do imóvel dele uma pessoa que está naquela energia também, na energia do fracasso, da escassez. Então ela entra e um vai alimentando a energia ruim do outro, até que a pessoa vai lá e no momento que ela tem que escolher uma prioridade, como pagar um remédio para um filho, ou um conserto do motor de um carro que fundiu, né, a pessoa precisa do carro para trabalhar, onde que ela corta? Ela corta no aluguel, ela deixa você sofrer. Ela te faz sofrer de propósito, né? Então meu pai teve esses problemas, né? Meu pai faleceu, eu tinha 5 anos, mas a gente sabia que tinha, porque, por você ter uma ideia, tinha uma outra casa no fundo da minha casa e eu brincava sem saber o que era aquilo, aquela quantidade de camas e guarda-roupas e objetos pessoais que ele ia amontoando lá, não se sabe por quê, eu imagino que seja porque o inquilino fugia sem pagar, ou porque ele tomava mesmo dos inquilinos, né? No tempo do meu pai, vamos dizer, 40 anos atrás, 50 anos, né? Ele morreu, eu tinha 5, então não é 70 anos atrás. Não tinha polícia, era todo mundo resolvendo no braço, né? Até hoje tem agiota, né? Até hoje, se você pegar um dinheiro no agiota, todo mundo sabe que aquele cara pode te matar, né? Então, você imagina como era. Então, esse ranço dos maus negócios, ele persiste, né? E as pessoas trazem esse medo, e esse medo atrai aquilo que você não quer também. E isso que você está falando é muito verdade, porque meu pai e os meus pais, eles pensam muito isso. A gente tem uma casinha que a gente estava alugando, tivemos problemas com o inquilino, e aí agora a gente está vendendo. Só que depois que conhecemos vocês e descobrimos que vocês têm um método que é mais fácil para você não ter tanta dor de cabeça, agora meu pai já veio falar, vamos alugar a casinha com o método César Barroso. Você sabe que você usou a palavra, a gente está falando de mito, aí o César, no começo dessa, ele usou a palavra crença, né? A gente sabe que a gente incorpora conceitos de que a gente não sabe nem de onde. Então, a história de que o inquilino não paga, me parece muito com Jiló é ruim. Jiló é ruim, é horrível. Ai, você vai comprar Jiló? Não gosto. Quantas vezes você comeu Jiló na vida? Eu nunca comi, porque é ruim. Então, assim, a gente já recebeu no canal várias pessoas dizendo, inquilino não paga. Quantos imóveis você tem? Quantos te dão calote? Não, eu não tenho imóvel. Não, mas que inquilino que não paga? Não, eu ouvi dizer, porque eu tenho uma tia, eu tenho um tio, eu tenho um avô. Então, a pessoa incorpora um conceito e vende aquilo como verdade para os outros. Então, a história de que muita gente ouve assim, quando você fala, vou construir kitnet, e não vai dar certo, inquilino não paga. A pessoa tem casa de aluguel? Não, ela ouviu dizer. Então, essa coisa da crença, ela é muito séria, ela tem que ser quebrada. É todo mundo que dá calote? Não. Existe um perfil de público mais propenso a não pagar? Sim, existe. Existe um perfil de público que dá menos trabalho, que dá menos problema? Existe. Então você tem que saber trabalhar esse tipo de situação. Agora, incorporar um conceito de que isso é ruim, isso é crença pura. Às vezes a pessoa não tem experiência nenhuma, ninguém na família nem tem imóvel de aluguel e ela vem com essa crença de criança. Então eu vou dar uns passos aqui para você que está ouvindo, para você poder trabalhar rumo ao sucesso no seu relacionamento com o inquilino. Uma pergunta simples que você faz quando a pessoa quer alugar seu apartamento é essa: de onde você está vindo? Ah, eu estou despejado. Tem gente que fala, estou despejado, preciso me mudar hoje. Quer dizer, ela tem um problema, ela não resolveu, e ela precisa passar esse problema para você. E se a pessoa, não quer dizer que eu vou alugar para alguém que foi despejado, mas eu vou falar assim, mas por que foi despejado? Qual era a situação? Aí você vai vendo, você conseguindo levantar a jornada do último ano da pessoa, você já consegue saber, porque o ser humano, o Osho, no livro Orange, o Osho escreve um livro inteiro para dizer o seguinte: as pessoas só cometem os mesmos erros. Sempre cometem somente os mesmos erros. Elas não cometem erros novos. Olha que interessante. Então, aquele morador que está cometendo um erro com o senhorio dele, ele chega te dizendo, olha, eu estou despejado, o senhorio não presta,
o senhorio é mal educado, e ele é ótimo, ele é bom, ele é maravilhoso. Aí ele tá te dizendo assim, eu posso trazer o mesmo problema para você? Ele te avisa. E ele tá avisando o que ele vai dizer de você amanhã. O senhorio é mal, ele é mal educado. Né? Porque o brasileiro classe média e classe média baixa, é naturalmente uma pessoa que se sente vítima de tudo. Então ela é a vítima. E essa vitimização, complexo de vítima, eu não sei se é do brasileiro. Talvez se for lá no Irã, lá, eles também acham que são vítimas dos Estados Unidos, os americanos acham que são vítimas dos iranianos. Então esse complexo de vítima, ele existe. Então quando a pessoa vem com um complexo de vítima muito grande, de um mundo contra mim, ela já está te dizendo que não importa o que vocês vão ter de relacionamento, ela vai ser vítima sua. E ela vai tentar transferir a culpa dos problemas dela para você. Então, você não precisa ser psicólogo para perceber, ao perguntar de onde você vem. Essa é a primeira dica que eu dou, né? Outra dica é como você espera pagar esse aluguel. Qual a importância de morar aqui para você? Por que você quer morar aqui? Né? E a pessoa conta. Ela fala, olha, eu tô desempregado nesse momento. Pô, tá desempregado? Eu não quero assinar carteira. Tem gente que fala pra mim essa semana. E é porque eu tô trabalhando, mas eu não quero assinar carteira pra não sujar a carteira. Isso é balela. Isso aí é assim, essa pessoa está dizendo que ela é menos. Gente, desculpa se você tá aqui fazendo esse tipo de fraude. Não é certo, não é correto. Você está puxando menos energia de criatividade e prosperidade para sua vida. Então quando alguém chega aqui dizendo, eu estou trabalhando informalmente para não marcar a minha carteira, para mim não interessa esse tipo de negócio. Eu quero a pessoa que está ali, não, eu estou com a carteira assinada, papapá, eu tenho condição de trabalhar. Ah, mas eu ganho, a pessoa ganha só o dobro do que vale o aluguel. Vai dar problema. Tem que ganhar 3 vezes o aluguel. Pelo menos 3 vezes, não pela má índole, mas pela situação de vida mesmo. Porque é o que César falou lá atrás. Se essa pessoa, se ela ganha o dobro do valor do aluguel, na primeira gripe, entre pagar um remédio para ela e pagar o aluguel, ela vai comprar o remédio. Não tenha dúvida. Então ela tem que ter uma folga no orçamento que permita. Então pelo menos a renda dela tem que ser, ela pode comprometer até 1/3 da renda com aluguel. Se não, se aceitar um cliente que receba menos que isso, é um cliente propenso a dar problema. Exatamente. Aí você vai fazer, vou dar mais uma dica importante, não sei se é a 3ª ou 4ª dica. Como é que está seu nome aí no Serasa, nos órgãos de proteção ao consumidor? Pode ter uma pessoa com 2 problemas e pode ter uma pessoa com 1 problema. E eu posso aceitar uma pessoa com 2 problemas e uma pessoa com um problema só no passado. Como vamos supor, olha, está aqui dizendo que você foi despejado. Por que você foi despejado? Fui despejado porque põe a culpa no mundo e mandei entrar na justiça. Quando a pessoa diz assim, mandei entrar na justiça, ela está dizendo o seguinte, eu não reajo, eu vou ficar no seu apartamento e se você quiser me tirar, você que entre na justiça. Aí vem um menino, olha, o que é isso aqui? Poxa vida, a última parcela da faculdade, eu não sabia, me formei, depois é que apareceu. Está aparecendo muito isso. O cara se forma, vem umas 2 parcelas de faculdade depois, que ele achou que formou, acabou, mas ia até janeiro. Aí ele fala, já estou resolvendo. E esse outro aqui? Prestei o cartão para o meu pai comprar material de construção para fazer uma garagem. E aí meu pai não pagou, né? Foi um cartão que eu tirei no meu nome do meu pai. Mas meu pai já está resolvendo, já pagou uma, já deve sair hoje. Qual é a qualidade desse futuro morador seu? Ele está sempre tentando resolver. Quando você encontra uma pessoa que está sempre tentando resolver, é muito melhor do que uma outra que diz assim, vai procurar seus direitos. Essa você tem que correr dela. Entendeu? Então, assim, é uma coisa bacana você avaliar o nível de autorresponsabilidade que essa pessoa tem com as coisas dela. Quando ela, na primeira conversa, ela diz pra você que ela resolve, ela faz, você percebe que ela tem a responsabilidade com as coisas dela. É um bom indício de que ela resolve. E aquele que se coloca como vítima, tudo é do outro. Então, não tenha dúvida de que quando ela tiver um problema, ela vai tentar empurrar pra você. E tem problemas que são meus. Tem problemas que não são meus. Essa frase eu aprendi com um amigo do César, gente que cura na minha vida. Tem problemas que são meus, tem problemas que não são meus. Os meus eu cuido, os que não são meus eu não pego, não ouço nem a história até o fim. Então isso na conversa, no comecinho você já percebe. Você viu que a pessoa já está tentando empurrar a história inteira dela para você?
você já está falando que vai dar problema. Então dá para perceber, há sinais. E há método. Também tem algumas coisas técnicas, práticas que você consegue avaliar e que isso ajuda também a diminuir a inadimplência no final. Então, resumindo, a história de que todo inquilino dá problema é mito. Quantas pessoas neste país moram de aluguel? Qual a porcentagem dessas pessoas dão calote? Entende? É mito. Se você é kitneteiro raiz, você vai procurar entender as nuances, né, de tudo isso e entender e enxergar lá na frente, além do que o próprio candidato ou inquilino consegue enxergar sobre ele mesmo. Que legal saber dessas histórias e que esses mitos são, na verdade, crenças muitas vezes que você tem na sua cabeça e que te impede, te paralisa de você continuar e ter um negócio bacana com kitnets. Então a gente vai chegando ao fim do nosso quarto podcast do Viver de Kitnet. Esse é mais um canal para trazer assuntos relacionados ao universo da kitnet, que inclusive no qual é possível aprofundar vários temas que são sugeridos muitas vezes pelos nossos seguidores do Facebook, do Instagram, do YouTube. Nosso muito obrigado, e também muitas das vezes pelos nossos alunos do treinamento. Para você que ainda está na corrida dos ratos, que é a correria total daquela vida de um colaborador e muitas vezes não tem tempo de assistir o podcast, agora você pode ouvir, olha só que bacana, indo para o trabalho, voltando e já mentalizando as suas kitnets aí, hein? Se você tem uma sugestão de tema que você queira ouvir, manda pra gente, que nós receberemos com muito carinho. E também você poderá ouvir nossos podcasts nas plataformas Deezer, Spotify e outras plataformas mundiais. Então é isso, pessoal, até a próxima, desde já o nosso muito obrigado e... Tchau! Tchau! Vamos terminar com o Ush de novo? Gostei do Ush! Ush pra você! Ush!